Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, né? A Guerra Fria, ela vai se moldando ali já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O presidente Truman, lá dos Estados Unidos, ele autorizou que fossem lançadas duas bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Né? O Japão já estava sem condições nenhuma de vencer a guerra. O Japão já estava derrotado, só que ainda não havia assinado a rendição. Né? Então, com essas bombas atômicas, na verdade, os Estados Unidos não fizeram para o Japão se render, porque não tinha como o Japão seguir à frente. O Japão já estava usando soldado em aviões como piloto suicida. Né? Piloto suicida, os pilotos, né, os soldados da Força Aérea Japonesa entravam no avião só com combustível para ida, porque não tinha combustível para ida e para volta, para destruir o máximo de coisas possível e depois se atirar contra os porta-aviões americanos. Então, não tinha como. Então, por que os Estados Unidos atiraram bombas atômicas no Japão? Simples, meus queridos, para mostrar para a União Soviética do que os americanos eram capazes, né? Porque ali se desenharam se desenhou ali no final da Segunda Guerra Mundial o que vai acontecer em todo o século XX, que é a Guerra Fria, né? A Guerra Fria ela vai acabar só na última década do século XX, né? Eu peguei bastante o finalzinho da Guerra Fria, né? Já era uma fase mais tranquila, que as pessoas não tinham mais tanto medo de uma guerra nuclear, mas mesmo assim a gente via bastante coisa. Quem viu os filmes do Rock, filmes sobre guerra do Vietnã, vai entender bem o que era a questão da Guerra Fria, né? Se opunha ao capitalismo, que é um sistema socioeconômico que privilegia a propriedade privada, né? Onde os negócios são feitos para o lucro. Os seus defensores defendem o livre mercado, né, a sociedade de consumo e, enfim, né, e os governos defendem os donos do dinheiro. É um sistema extremamente injusto, né, onde quase todas as pessoas do mundo não têm posses e uma parcela minúscula, né, insignificante de pessoas detém quase toda a riqueza do mundo. Né? E do outro lado, o socialismo, um sistema socioeconômico que era baseado, né, na posse coletiva dos meios de produção, ou seja, todos os trabalhadores teriam os meios de produção. E no socialismo não há uma busca pelo lucro, se busca o bem-estar da coletividade, o bem de todos é mais importante do que o lucro de uma ou outra empresa, né? O socialismo era uma etapa para o comunismo, né? No socialismo, como por exemplo na União Soviética, o governo soviético, o Estado soviético era forte e era ele que determinava os rumos da economia, né? Era uma economia bem estatizada, né? Mas isso não é exclusividade do socialismo, não, tá? Muitos países capitalistas também são muito estatizados, inclusive os países capitalistas que têm as melhores condições de vida, o maior IDH do mundo, são países capitalistas com grande presença do Estado, né? Como são os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né? São os países capitalistas, mas são países com forte presença do Estado, um grande número de empresas públicas, e é o lugar onde mais tem igualdade e mais tem qualidade de vida dentro do sistema capitalista, né? Então, quando alguém falar que estatização é coisa só de governo socialista, está falando bobagem, não é uma exclusividade de governo socialista, tá? Qualquer governo pode ser estatizante. Muito bem, o Brasil ele é muito menos estatizado do que falam, né? Países como Estados Unidos, a França, a Alemanha, que são países capitalistas desenvolvidos, têm muito mais presença do Estado do que o Brasil, né?
mas se fala muita besteira no Brasil de 2020, infelizmente, né? Já faz um tempo que está assim. Bom, a Guerra Fria, então, ela vai começar ali, né, a se desenhar de vez, ó, coragem, e a Guerra Fria ela começa a se desenhar de vez ali pela Conferência de Potsdam, né, que os países vencedores da guerra ganharam, né, os países europeus ficaram meio de fora das decisões do mundo, que estavam completamente destruídos, né. Os países da Europa estavam nocauteados, com exceção da União Soviética, que foi vencedora da guerra, né, e do outro lado os Estados Unidos, né. Nessa conferência de Potsdam, o Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele fez um alerta que era possível haver uma dominação da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética derrotou o nazismo, a União Soviética tinha armas muito eficientes e muita tecnologia. E então, sob a influência do Churchill, o Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos, ele começou uma política de caça aos comunistas, primeiramente no seu território, né, no próprio Estados Unidos, né, e aí que veio o macartismo, né, uma perseguição aos comunistas liderada pelo general MacArthur. Se vocês quiserem ver um filme legal que mostra isso, vejam um filme que se chama Cine Majestic, ou Majestic, não sei qual é a pronúncia certa, com o Jim Carrey. Não é chato, eu garanto. E com o Harry Truman, né, havia então interesse de expandir o capitalismo e frear, né, os avanços soviéticos. Então a doutrina Truman é meio que o marco inicial, né, na verdade é uma oficialização, né, o marco inicial mesmo da Guerra Fria, né, uma guerra não direta, não armada entre Estados Unidos e União Soviética. Não direta, mas indiretamente teve conflitos sim. Países apoiados tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética entraram em conflito e tanto Estados Unidos quanto União Soviética mandaram tropas para lá. Né? Que mais? Vamos tentar entender. Então o mundo ficou polarizado. Né? Tudo tinha uma resposta. Os países capitalistas, sob a doutrina Truman, fizeram a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, né? A OTAN, uma aliança militar poderosíssima dos países capitalistas ricos, que visava impedir o avanço socialista promovido pela União Soviética. Aí a resposta soviética. O Pacto de Varsóvia, né? Um acordo dos países do leste europeu, né, que tinha inclinação socialista, como a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária. Né? Então o mundo ficou dividido em dois blocos. O bloco capitalista, que era os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, né, a Coreia do Sul e países pobres ferrados da América Latina e da África e da Ásia. Né? E o bloco socialista, que eram os países do leste europeu, a União Soviética, a China, posteriormente a China, e alguns países do Sudeste Asiático, países muito pobres também. Né? Aliás, a pobreza foi uma constante nos países socialistas, principalmente que houve boicote por parte dos países capitalistas. É uma questão muito complexa tentar entender essa questão da pobreza nos países socialistas, mas eles buscaram outros aspectos, buscaram incentivo à educação, incentivo à tecnologia. É complicado a gente falar o capitalismo não tem pobreza. Os países mais miseráveis do mundo hoje são capitalistas, né? Então toda essa discussão de capitalismo, socialismo é uma discussão muito complexa que as pessoas colocam em termos simples, né? E nesses aliados, tanto de União Soviética quanto dos Estados Unidos, eles iam, né, as superpotências, instalando bases militares com a pretensão de colocar armas nucleares, né? E a gente vai mais para frente a crise dos mísseis, né? Bom, a Alemanha foi dividida em 4 partes, 3 para países capitalistas, né? França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma para a União Soviética. As partes dos países capitalistas acabaram se juntando na Alemanha Ocidental, chamada de
República Federal da Alemanha, né, RFA, do lado ocidental, capital administrativa em Bonn. E no lado oriental, a República Democrática Alemã, RDA, com a capital em Berlim. Detalhe, Berlim era a capital das duas Alemanhas, tá? Bonn era a capital administrativa da Alemanha Ocidental, mas a capital oficial do país, porque sempre foi ali da Alemanha depois de unificada, Berlim, né? Então Berlim ficava na parte comunista, né? Mas as pessoas do lado capitalista, elas tinham autorização de ir até a parte capitalista de Berlim. Por quê? Tinha um muro dividindo Berlim, né? Esse muro dividia Berlim. Então, no lado ocidental capitalista, né, ficava de um lado, do outro lado do muro, o lado oriental socialista, da República Democrática Alemã, né? Eu estive em Berlim e visitei o muro de Berlim, porque sobraram algumas partes, né? Não foi todo destruído, deixaram umas partes de pé para que servisse, né, de testemunha da história. Se tivessem derrubado o muro inteiro, né, daqui, sei lá, 200 anos, alguém poderia questionar se existiu o muro de Berlim, né? Do jeito que andam as coisas em história, né? Pessoas questionando assuntos que nós temos fontes históricas, mas enfim, né? O muro de Berlim dividiu durante 28 anos várias famílias, complicou a vida das pessoas, né? E o Muro de Berlim foi um dos símbolos, né, desse conflito ideológico. Então, o que eu falei para vocês, houve muita disputa de tecnologia, de armas e de cultura, né? Houve lá as bombas atômicas, houve também, né, a corrida espacial. Os soviéticos colocaram um satélite em volta da Terra, o Sputnik, né? Aí os Estados Unidos deram a resposta, né? Teve a crise dos mísseis, que os Estados Unidos a União Soviética quis instalar mísseis em Cuba, pertinho dos Estados Unidos, né? E por outro lado, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, né, que era pertinho, né, da União Soviética. Então, né, só esses conflitos todos acontecendo, né? Os Estados Unidos fazendo muitos filmes demonizando o socialismo e demonizando os soviéticos, né? Filmes, novelas, programas de rádio, né? Por outro lado, a União Soviética censurando tudo que não fosse a seu favor, né? Bom, nos anos 60 e 70 surgiu a contracultura, como por exemplo do movimento dos hippies, né? Os hippies eram jovens americanos que se recusavam a lutar na guerra do Vietnã, contestavam o capitalismo, defendiam a paz, defendiam o amor livre e defendiam as experimentações, né? Que o ser humano devia ter liberdade para experimentar o que quisesse. Entendam vocês aí como devem entender, né? Os hippies gostavam de arte plástica, artes plásticas, gostavam de rock and roll. Os anos 60 também tiveram a questão das lutas por igualdade racial nos Estados Unidos, né? Principalmente liderado pelo pastor Martin Luther King Jr., né? Um pastor batista que eu admiro muito. Ele lutou pelos direitos civis, ele lutou pela igualdade dos negros e dos brancos nos Estados Unidos, coisa que não existe até hoje, né? E esse ano de 2020 mostrou bastante que ainda existe muito racismo contra os negros nos Estados Unidos, né? O King, ele agia de forma pacífica, né? Ele fazia protestos pacíficos, instruía os seus militantes a não obedecerem, né, a desobediência civil, e sempre, né, se pautando pelo pacifismo. E ele foi assassinado, né, pela sua luta contra o racismo. Beleza, galera? Semana que vem a gente continua então com a segunda parte desse ótimo capítulo, coisa que é um assunto que eu gosto bastante em história. Beleza? Uou!